Ok, vamos lá. O que que acontece com o nosso planejamento, tá? Números, ele tem duas qualidades que eu acho interessante e que eu adoro as duas qualidades que os números nos apresentam. O primeiro é que ele é exato, né? Então, 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do mundo. Então, é exatas. E a segunda opção é que ele é infinito, o que transforma para a gente também N opções de gerenciamento, infinitas opções de gerenciamento e possibilidades dentro de um planejamento. Então, essas duas coisas, elas são, parece até coisas bem distintas, né? Mas essas duas coisas combinam muito bem quando a gente coloca isso em dinheiro, vamos falar, que é o tempo, é juro composto, é sem juro composto, é número infinito, é quantidade infinita e assim sucessivamente. Então, a gente não tem um teto, né? A gente não precisa parar por causa de um teto ou alguma coisa do tipo. Então, a gente está falando de números infinitos, né? E possibilidades infinitas, o que isso acarreta para a gente. Então, o nosso objetivo principal aqui é poder brincar com os números e cada um de nós temos uma possibilidade com esses números. Então, tem uma necessidade, tem uma pressa, tem um tempo, em todos os sentidos possíveis. Então, por exemplo, eu posso, deixa eu ver aqui, César, posso usar o seu exemplo de hoje, da nossa conversa? Pode sim. Pode. Então, por exemplo, o César, ele assistiu nossas lives ali e entrou na mentoria depois que as nossas aulas tinham começado. E hoje o César me ligou e falou, professora, eu consegui um dinheiro, um capital, e quando a pessoa fala para mim, eu consegui, isso significa que ou ela se desfez de alguma coisa ou ela pegou um empréstimo ou usou do cartão, né? E aí eu falei assim, calma, não faz nada ainda antes de eu ligar para você. Ah, você já fez a primeira parte. Até brinquei com ele, falei assim, olha, você entrou na mentoria agora, assistiu algumas aulas online da própria mentoria e entrou na mentoria e está à frente de muitos que já estão na mentoria. Então, espera aí que eu vou te dar 1 hora do meu dia, mas segura aí. Ele tinha acabado de chegar do trabalho, ele nem vai entrar sempre, por causa do horário. E aí, o que que era? César pegou R$ 8.000 de empréstimo. O objetivo era para entrar no COP. E aí eu falei, vamos pensar um pouco sobre esse capital? Vamos buscar uma forma da gente já estar com esse capital dobrado, de alguma maneira. Como a gente vai começar a trabalhar, e o objetivo principal é que a gente comece ali pela Binômio Stockit, então idealiza comigo o Casa Trader, que se você investe 4.000 no COP e deixa 4.000 para investir em alguma das plataformas, o mínimo que você vai ter é um retorno de 100% na hora do depósito. Isso significa que, se você pegar 4.000, deposita na plataforma com 100%, você já recuperou os R$ 8.000. Recuperou não, tá? Com os R$ 8.000, que seria do valor do empréstimo realizado. E aí, o que isso significa? Que aqueles R$ 4.000 que está lá no COP já seria um lucro do próprio dinheiro, né? Ele conseguiu chegar aí nos 12.000, ou seja, 4.000 a mais. O que está no COP já não faz parte mais do capital total, então ele pode começar a trabalhar o capital total dentro da plataforma. Então, esse foi o caminho mais rápido que nós encontramos ali, mediante a necessidade dele, com a taxa de juro, com o valor que ele tem que pagar e assim sucessivamente. Então, ele basicamente já fez 50% do capital dele utilizando um único depósito. Então, olha a vantagem que ele está. Então, o saldo da conta dele vai ser o saldo do empréstimo e do COP já é o lucro do próprio valor do empréstimo, isso com uma simples jogadinha. Agora, ele só precisa trabalhar o operacional de forma segura, porque o COP traz a rentabilidade e também a questão ali do operacional dele. Aí a gente vai trabalhar como é um dinheiro de empréstimo, a gente não quer ter risco. Então, possivelmente, o César vai estar encaminhado a operar na Binômio na Stockit para manter esse operacional a longo prazo sem uma pressão. Então, o que é isso? É um gerenciamento primeiro e um planejamento, já fazendo com que aquele capital venha com margem de lucro, lucrativo. Deu para entender? Então, baseado no processo do César, até falei para ele, ó, César, agora acontecer qualquer tipo de recebimento, alguma coisa, a gente vai sentar de novo para eu poder te ajudar. Por quê?
porque baseado na ação do César, ele já começou com 50%, porém é um dinheiro que a gente não quer perder, então ele não vai trabalhar sob pressão. Nós vamos colocar ali na Binomo ou na Stockit, porque nós não temos prazo para poder fazer o operacional. Então, mediante o cenário dele, a gente vai buscar o que vai fazer. Então, quando a pessoa vai para um cenário onde ele consiga dividir o dinheiro, já colocar 50% e pode ter um prazo para operacionar esse segundo capital, porque tem uma outra parte rentabilizando, o que que a gente pode fazer? Ele pode trabalhar um percentual menor. Então, o que que ele pode fazer? Lembra que a gente fez lá na aula de gerenciamento? Eu operar 6% ao dia ou operar 2,75% ao dia dá o mesmo resultado no final do mês, sendo que 2,75% estaria baseado sobre juro composto. Lembram disso na tabela? Sim, Sim. Então, o que que ele vai fazer? Possivelmente ele vai operar entre 2% e 3% sobre o juro composto na Binômio na Stockit, para manter uma margem de segurança e os 10 galhos. Então, isso vai da possibilidade de cada um. Já quando a gente vai para a casa trader, a gente aumentaria 500% ali na utilização do bônus do capital dele. Porém, ele teria 30 dias para executar esse operacional, e isso traz uma exposição um pouco maior dentro do gráfico, exige um pouco mais, né? Podendo levar ele a perda por cansaço, por estar se exigindo muito, porque existe um prazo para terminar aquela movimentação que ali está dentro das regras da Casa Trader. Então, para que eu possa trabalhar um desbloqueio, por exemplo, eu preciso entender se eu preciso operacionar isso sobre juro composto, se eu posso operar isso tranquilo, se isso tem bônus, se não tem, se vale a exposição, se não vale, se posso ou não me expor, e assim sucessivamente, tá? Então, não existe um gerenciamento onde a gente faça algo selado, onde seja algo que eu tenha, vou fazer assim. Não. Então, nem estrategicamente também. A gente precisa se adaptar às oscilações do gráfico e às oscilações numéricas que a gente precisa chegar. Então, eu posso começar sem juro composto e para trabalhar aí tranquilo 20 dias do meu mês, mas os meus 10 últimos dias eu vou ter que fazer uma exposição maior, fazer um juro composto, fazer uma operaçãozinha um pouco mais concentrada para que eu possa finalizar a minha movimentação dentro do prazo que a gente tem que fazer. Então, assim, hoje, tive o exemplo aí do irmão e do pai da Beatriz, que estavam aqui presencial comigo, e a gente acabou, por exemplo, o Arthur estava fazendo 3, 6, 10% ao dia ali na tranquilidade. E agora chegou o tempo, faltando 4 dias hoje para finalizar o bônus dele na Casa Trader. E no meio do percurso ele tomou uma ré. Mas olha como é interessante um bônus de 500. Ele colocou 2.000, foi para 12. De 12 ele chegou a 28, 28 baixou para 18, subiu para 22, tomou outra ré, foi para 12, e aí subiu para 17, tomou outra ré e chegou aí a 8.000 reais. E aí, nesses 8.000 reais, eu falei, agora a gente não tem tanto tempo mais, tinha 7 dias para finalizar, 7 não, 9 dias para finalizar, e agora faltam 3 dias, 4, como hoje, né? Para finalizar. Então, ele falou assim, e agora? Eu falei, agora você vai fazer 50% e 100%. Ele disse, como? Eu falei assim, você esquece a porcentagem, faz só o que eu te falar. Ontem ele bateu 50%, hoje ele bateu 100%, ele voltou a banca para 12, né? Ele tomou uma ré, inclusive, ontem, voltando para 5 e pouco, e aí ele conseguiu chegar em 50% a mais, indo para 7, e agora ele chegou em quase 13 e pouco, 14, e agora a gente fez uma questão de movimentação de mão única com um valor alto, só para movimentar, porque o uso do capital dele foi 2.000. Se ele terminar com 3.000, ele está com 50% de lucro. Se ele terminar com 4.000, ele está com 100% de lucro. Então, nosso objetivo agora é preservar a banca entre os 10.000 para cima, para que ele termine aí com uma porcentagem de lucro maior, mas focando na movimentação. A gente tem 3 dias para fazer uma média de 50.000 de movimentação por dia. Então, nesse caso, a gente teve que mudar o gerenciamento, a estratégia e algumas coisas, e trabalhar juro composto para que a movimentação fosse maior. Porque se ele não fizer, em 3 dias ele vai perder tudo. Então, ele precisa fazer. Então, o que é que nós estamos buscando?
Nos 9 dias finais, nós já aumentamos a movimentação, aumentamos automaticamente um pouco o risco e o tempo operacional, para que ele consiga manter o saldo mais alto possível para o último dia de operação. Porque no último dia, o objetivo é que a gente tenha, pelo menos daqui nos próximos 3 dias, que a gente consiga chegar pelo menos a 15 a 20 mil reais, porque na hora que a gente chegar, ele vai terminar a movimentação com uma única de 500 reais de operação baseada na estratégia que foi criada para desenvolver nisso. Então, olha só, existe uma série de possibilidades. Então, esse gerenciamento, a gente precisa definir primeiro todos os nossos cenários. A gente tem uma dificuldade gigante no início da nossa profissão, da trajetória no mercado, é a escassez do dinheiro e a necessidade do volume dele. Então, isso traz para a gente uma exposição gigantesca. Mas agora, finalizando com o Arthur, eu até fiz um relatório das coisas que a gente tinha feito, e ele sequer pensou e percebeu a porcentagem que ele estava fazendo nos últimos tempos e com a experiência gráfica sem chegar nos galhos ao qual era necessário, né? Que ele tivesse ali, não estava passando mais do terceiro e do quarto, porque ele se especializou na estratégia que estava fazendo. Então, o que isso acontece? A gente pode falar em 26 dias, que tem hoje de mentoria individual, o Arthur teve uma experiência de uma pessoa que tem 6 meses de mercado financeiro, entre mudanças de estratégias, mudanças de gerenciamento, de posicionamento, agora ele está controlando meta diária, com volume de movimentação, com tempo para finalizar o bônus, e sobe banca, desce banca, quando desce se arrisca para subir de novo, conseguiu subir, volta para o gerenciamento mais tranquilo e assim sucessivamente. Então, observa que dentro de 30 dias, a quantidade de vezes que nós mudamos e durante o próprio dia, né, como hoje nós mudamos o gerenciamento dele 3 vezes aqui, para que ele conseguisse chegar no dobro. Hoje ele fez 3 horas de operação, 100% do capital. Quando ele terminou a operação e fez o que eu pedi, eu falei, você entendeu que você fez 100% de um capital no dia? Ele até tatalou o olho. Ele, é verdade, eu fiz 100%. Ele, você fez 100% em um dia. Sabe o que isso significa? É a experiência de um trader que muitos estão no mercado há anos e não conseguiu fazer, principalmente baseado na conta real, sobre pressão. Então, é uma puta experiência, acho que vale a pena a exposição, inclusive, que foi o acordo com ele, com o pai, que estão fazendo projetos juntos aí, agora entrando a Beatriz, o genro e a mãe, mas foi o projeto que nós fizemos. Eu falei, olha, a gente vai focar em experiência, depois a gente vai focar na lucratividade, porque ele já vai ter experiência e vai conseguir fazer coisas que a gente duvida que traders profissionais como eu vai conseguir fazer. Ontem ele fez 50%, hoje ele fez 100%. Isso é loucura. Um cara que começou com uma banca, depositou 2, chegou em 12, de 12 foi para 28, baixou para 18, subiu para 22, baixou e chegou a 4.500 de banca, para hoje está com 12 mil reais de banca. E essas últimas oscilações aconteceu por causa da exposição e a necessidade da movimentação. E todo esse processo que eu estou falando tem 3 dias. Olha a experiência que esse cara teve em 3 dias, que muitos traders não têm em um ano, né? Então, hoje, se eu virar para o Arthur, né, que é o nosso objetivo final, Arthur, toma aqui 100 mil de banca, você tem que fazer 30% por dia. Ele, por dia não, perdão, 1% por dia. Ele olhou para mim e falou, você entende? Você fez 5, 10, 20, 30, depois eu puxei mais, você fez 50 e hoje é a primeira vez que você faz 100% de capital. O que isso significa? E se o Arthur fizer 1% de capital por dia agora, ele vai operar como? Pode repetir, por favor? O Arthur começou fazendo 5%, passou para 10% na outra semana, 3, 4 dias para 15%, depois 30%. Ontem ele fez 50%, hoje ele fez 100%. O Arthur chegando a 100 mil reais de banca, por exemplo, e ele tem que fazer só 1% ao dia. O que isso significa para o Arthur hoje, depois de 30 dias de um supletivo, que eu falo, né, que ele fez um supletivo aí. O que isso Complicado, significa para ele? porque a cabeça dele já vai estar acostumada com a porcentagem alta. Não, porque eu não trabalhei porcentagem, eu trabalhei dinheiro.
Ele Eu vai estar disse muito mais tranquilo, ao meu ver. Porque ele vai estar mais muito, mas acostumado com a pressão e vai ser 1%, não vai ser tão difícil nem na vai ter mente dele. pressão. Então, imagina como se eu fosse um personal, e aí eu vou começar a ensinar uma pessoa a correr. Normalmente o personal diz o que para você? Vamos lá, a gente vai caminhar, né? Depois vai acelerar o passo, depois vai dar uns trotezinhos, volta a caminhar, até que daqui a pouco você esteja correndo, né? Pois eu botei o Arthur lá no parque da cidade, dei 3 tiros de oitão no pé dele e ele está correndo até hoje. Daqui 3 dias eu vou dizer, agora respira e começa a caminhar. Eu preciso só que você caminhe. Entendeu? Eu faço o contrário. Normalmente eu faço o contrário. Eu boto a pessoa no fogo, depois eu assopro. Então, hoje, na verdade, o João, faz sentido o que você disse da questão, porém eu não trabalhei percentual. Eu estou trabalhando movimentação, tanto que ele nem percebeu que fez 100%. Ele está olhando mais a movimentação e não deixando a banca reduzir de 10 mil, porque eu quero que ele termine com os 10 mil de lucro, tá? Então, acima de 10 mil. Então, ele está tendo que controlar a banca, o valor da banca, com o tempo que ele tem e o valor de movimentação que ele precisa fazer. Ok? E aí, o que, que ele pensa agora? Como a ideia é que ele lucre no mínimo 8 mil, né, porque ele usou 2 de depósito, terminando com 10, ele fica com 8 mil de lucro, dá mais 400%, né? 400% de lucro. Então, qual é o meu objetivo? É que de 2 mil, ele vai lucrar 400%, né? 8 mil reais. E qual é o objetivo que eu botei na cabeça dele? Isso, claro, depende muito do poder da palavra que eu utilizei com ele ali, maçando ele no que ele tem que fazer. É que ele. Agora eu vou falar para ele: olha, agora eu quero que você faça 1%. O que que significa 1%? Ah, em vez de você passar 6, 7, 8 horas operando, você vai operar aí 15 minutos, tá? E aí depois você vai para esses outros projetos que eu trouxe para você aqui. Você vai começar agora, tá? Junto com o meu filho, com o Miguel. Vocês vão fazer juntos aí por mim. Então, para ele fazer 1%, vai ser mamão com açúcar. Vai ser tipo, sério? É só um mesmo? É só um mesmo, né? E é óbvio que nesse período ele também fez tudo exatamente como eu precisava que fosse feito. Exatamente. Sem tirar um milésimo. Tudo que eu disse, ele replicou muito bem, tanto ele quanto o pai. Replicaram muito, muito, muito bem tudo que tinha que fazer. Então, eu até finalizei agora fazendo o relatório dele, né? Até da próximo dos 30 dias. E aí, o que eu queria para eles, esses resultados, essa experiência, essa intimidade com o gráfico, esse trabalho todo em cima do emocional, eu consigo conquistar isso numa mentoria individual, normalmente com 90 dias. E eu consegui com os dois em uma média de 30. Então, muito satisfatório tanto para mim quanto para eles os resultados. E o melhor de tudo, né? Além desses resultados, que pode terminar bem positivo, a gente ainda tem o que eu chamo de intimidade com gráfico, tempo de tela, né? Um nível de experiência gigantesco. E os dois desenvolveram muito bem. E, ao mesmo tempo, a mentoria individual deles são divididas entre 3 pessoas. A mesma aula dada para o Arthur e para o Anderson foi a mesma aula dada para o Rafael, parceiro deles ali. E hoje eu olhei pro Rafael e falei para ele, cara, você está na primeira aula. Você está na primeira aula. Por quê? Ele focou em mexer, em mudar uma coisa que já existia. Então, ele foi lá e pegou a minha planilha, que foi desenvolvida em gerenciamento, por 2 matemáticos, um desenvolvido em matemática, números, o outro em probabilidade. Um estudo feito por mais de 1 ano e 2 meses. Tem mais de 3 a 4 anos que a gente não mexe no gerenciamento. Tem 8 anos de profissão, tem 8 anos, vai fazer 9 anos que a gente fez esse gerenciamento. Nos últimos 4 anos a gente nunca mais conseguiu melhorar. E aí o Rafael decidiu fazer isso, melhorar a planilha e trocar a minha estratégia. E aí o número que ele usou é tão assustador que o resultado dele era ficar de 1 a 2% negativo por dia. Como? Ele mexeu na planilha para que ele tivesse maior número de galho. E aí, só que para ele ter esse maior número de galho, ele só fica positivo se ele ganhar na primeira operação.
Se ele ganhar da segunda em diante, ele só recupera a perda. E aí, o que isso significa? Que ele tem que ganhar tudo de primeira, e a meta dele é 70 entradas. Se ele tem que ganhar de primeira, as outras que ele ganhar de segunda e terceira não conta para essas 70 entradas, ele teria que fazer uma média de 700 entradas para poder ganhar. E 700 entradas para a estratégia de 5 minutos daria mais do que 24 horas. Qual é a chance disso acontecer? Para um cara que só tem 2 horas no máximo operacional por dia por causa do trabalho. E aí, há 10 dias atrás, eu falei isso. Falei, cara, eu pedi para você focar numa coisa, você está focando em um gerenciamento e numa estratégia, porque além do gerenciamento, ele mudou a estratégia também, que está aprovada, que me colocou em top 1 mundial. Então, me desculpa, mas não tem outra coisa melhor do que o que eu criei, que se existisse, estava na minha frente, não estava atrás de mim. Ponto. Ok? Ok. Por que você está focando nisso e não focou no que tinha que fazer? Moral da história. Não me pergunta por quê, mas hoje ele chegou aqui e manteve por mais de 7 dias o que ele tinha feito. E aí ele chegou com quase 12% negativo de banco. A aula matemática não está dando certo, está insistindo. É a mesma aula, assim como aqui no grupo. É a mesma aula, é a mesma mentoria, é a mesma ideia, é as mesmas dicas, é as mesmas oportunidades. Com certeza a gente vai ter pessoas que evoluíram e pessoas que não evoluíram. Então, e o principal é isso. É bom, mas é ruim as possibilidades que a gente tem. E quando eu falo de resultado, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Porque todo mundo foca aqui, dinheiro, 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 e esquece dos acessos, esquece das oportunidades, esquece da mentalidade, esquece de todo o resto, né? Às vezes eu passei para formar tudo que eu tinha que fazer 1 ano e 2 meses só estudando gerenciamento, chegando num padrão, planejando para poder dar o primeiro clique. Foi daí, depois desse primeiro clique, que eu consegui fazer meu primeiro milhão. Mas antes disso, eu passei 1 ano e 2 meses sem abrir o gráfico, só estudando mentalidade, estratégia, olhava para o gráfico só para criar estratégia, não dei um clique, mais gerenciamento e planejamento, e quando eu fui para o mercado, eu já cheguei como gigante, 4 meses depois eu já era quem eu era hoje, quem eu sou até hoje, né? Então, é disso que eu estou dizendo. É bom as N possibilidades que a gente tem, mas também é ruim essa quantidade de possibilidades, porque não é uma receita pronta se você não souber se adaptar à realidade do que a gente tem que fazer. Lamentavelmente, eu falo lamentável porque vocês são muitos e é uma mentoria em grupo. E a gente vai ensinar um padrão e mostrar que existem N possibilidades. Vocês precisam adaptar isso para a realidade de cada um de vocês. Por quê? O capital investido de cada um vem de uma situação. Tem gente que vem de uma renda passiva do próprio salário, tem gente que vem do empréstimo do banco ou desfez de alguma coisa e assim sucessivamente. Tudo isso vai trazer para vocês as inúmeras possibilidades que a gente tem. Se é sobre juro composto, se não é, se é a longo prazo, se não é, o que é longo prazo para mim, o que poderia ser. Como eu disse, curto prazo para mim é minha meta diária, médio prazo é minha meta mensal e longo prazo é no objetivo que eu quero chegar. Né? Meu primeiro objetivo final a longo prazo. Que foi o que nós falamos, eu quero chegar ali a 50, 100 mil de banca que a gente fez na aula de gerenciamento, né? Agora, como que eu vou fazer isso? E como que eu vou decidir como eu vou fazer isso? Vai depender de qual gráfico que eu decidi utilizar, de qual capital que eu tenho disponibilidade de utilizar e até onde eu quero chegar e o tempo que eu tenho de operacional. Então, entende como isso é bem individual? Então, o que é bom para o João não é bom para o Manel, não é diferente do que é legal para o Joaquim, e assim sucessivamente. Então, isso vocês podem brincar com os números para chegar nesse ponto para ir para a execução. E é a parte mais difícil de fazer, porque por mais que nós chegamos ali no gráfico, o gráfico é o nosso último passo para fazer o operacional. Primeiro eu preciso entender o que eu tenho, da onde eu tirei isso que eu tenho, se isso é uma coisa que eu quero usar para mim ter experiência, ou se isso é um dinheiro realmente que eu não posso perder, que jogo é jogo, treino é treino, né? Se isso já é o que é que eu quero, né? Como eu falo, às vezes você faz uma reunião, eu particularmente faço investimentos pequenos de 1,5%,
0,8%, e o pessoal fala, por que você faz isso? Eu falo, cara, eu faço isso para comprar, vamos colocar assim, acessos. E como assim? Eu falo, cara, eu quero ter acesso à Bárbara, ao network da Bárbara. E para eu fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu precisei, para chegar a ter as coisas que eu tenho através dela hoje, eu precisei chegar nela através das primeiras cotas a 1,25% de lucro. Eu precisei fazer um investimento bancário, ali, um CDI e um CDO, para ter o meu empréstimo aumentado, o volume dele, para eu poder fazer dinheiro. Então, eu tenho seguro, tenho algumas coisinhas pequenas, e não é por rentabilidade, é para ter acesso. Então, às vezes, a gente tem acessos para começar a pensar lá na frente. Então, aqui dentro agora do mercado, o que acho que é o último passo, e é a última aula que a gente fala sobre isso, eu preciso entender da onde vem o meu dinheiro, qual é esse valor. Então, vamos supor, meu objetivo é chegar a 100 mil, pô, mas eu consigo disponibilizar só de R$ 200. Então, beleza, esses R$ 200, como é que eu posso fazer com que eles rendam mais e eu ganhe em tempo? Pô, seria interessante a casa trader, porque eu tenho 500% de lucro, estou dando exemplos, tá? Então, aí eu já iria para 1.200, olha que legal, 500% a mais. Então, eu já não tenho 200, porque se eu faço para trabalhar 200, eu vou trabalhar 200 para 400, 400 para 800. Então, quando eu deposito, eu já ganho basicamente 3 meses do meu longo prazo. Então, é uma opção. Porém, eu preciso fazer X de movimentação, com X de banca, vai dar mais ou menos isso. Eu preciso, em vez de tirar 1 hora, 2 horas operacional, eu vou precisar me esforçar um pouco mais. E se eu coloco o juro composto, isso vai fazer com que meu esforço e meu tempo seja menor, porque eu vou aumentando a minha banca, gradativamente eu vou aumentando as minhas operações, o valor delas, e isso faz com que eu aumente a minha movimentação. Então, é importante que eu utilize o juro composto. Nesse caso, ele é um aliado para mim interessante, importante, porque eu vou precisar me expor e com juro composto eu me exponho menos, né? Porque eu vou aumentando. Eu vou fazer isso como? Cara, eu preciso fazer uma movimentação com pouco tempo de operação. Então, como que eu vou fazer isso? Diário. Se isso for possível, dependendo do que eu fizer, até vou fazer por operação. A cada operação eu vou atualizar meu saldo lá na planilha que vai me dar o valor da entrada, porque aí eu aumento mais ainda a minha movimentação e minha lucratividade, diminuindo assim meu tempo operacional e aumentando a minha movimentação para destravar um bônus que eu tenho um prazo de término, se for para casa trader. Agora tudo bem, vou botar R$ 200, não tenho prazo para terminar a minha movimentação, para chegar no meu objetivo, não vou utilizar desse dinheiro para nada, também é um dinheiro que eu coloquei que, vamos colocar, quero fazer meio que uma poupança disso, para daqui 1 ano, 2 anos eu ter um excelente capital, então o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar ali a Binômio Stockit, porque a Binômio Stockit eu posso botar 100%, então já vou para 400 e eu não vou precisar de bônus, eu não vou precisar de tempo, então eu posso fazer essa movimentação em 1, 2, 3 meses, não vou ter essa pressão. E quando eu finalizar a movimentação, eu saco e redeposito de novo com bônus, e aí eu vou trabalhar o juro composto, né? Agora, cheguei a 100 mil de banca, não tenho mais interesse em ter bônus, né? Porque agora eu prefiro sacar diário, por exemplo. E aí eu prefiro trabalhar a mão única, mão única não, perdão, sem bônus, né? Por quê? Porque, sem bônus não, sem uso de juro composto. Porque ali eu calculo, a minha entrada vai ser aquela, eu quero produzir lá R$ 2.000 por dia. Eu vou produzir R$ 2.000 com essa tabela aqui, saco, e amanhã eu tenho 100 mil de novo, 50 mil de novo, e vou fazer mais dois e vou ficar só nessa. Então, não vou usar juro composto. Agora eu já não tenho mais curto, nem médio, nem longo prazo, eu tenho só a meta do dia mesmo, literalmente, R$ 2.000 ali por dia, e assim vai. Até que eu decida dobrar esse capital de banca, então, em vez de fazer dois, eu vou fazer três, deixo 1.000, saco dois para que essa banca chegue a tal situação. E aí sim eu vou colocar agora sobre juro composto, porque hoje eu tinha 50, amanhã eu vou ter 51, porque dois eu saquei. E assim sucessivamente. Então, não existe uma modelagem para o que eu vou utilizar. E posso utilizar uma semana uma coisa, na segunda outra, na terceira outra e na quarta, na reta final, ou para uma recuperada financeira, ou para finalizar a movimentação, eu posso colocar as minhas outras opções. Por isso que eu disse para vocês, brinquem com os números, e quanto mais vocês brincarem,
mais possibilidades existem, ainda vai ser pouco, né? Com todas as possibilidades numéricas que nós temos e com todas as possibilidades de tempo, se é juro composto, se não é, se vale a pena, se não, se é necessário, se não. Então, tudo vai depender do cenário. Tá claro, Marcos? Sim, sim. Tá? E aí Nossa. vai depender muito. É difícil para eu poder passar alguma coisa para vocês assim, padrão, do que seria ideal. Mas hoje, no meu ponto de vista, a única forma que daria para a gente ser padrão é se todo mundo tivesse condição de fazer um depósito baseado no valor necessário. Tivesse condições, eu não vou nem dizer a palavra condição, porque condição todo mundo tem. Todo mundo fala, professora, não tem. Tem, se olhar com carinho, você vai ver que existe. É porque é apegado a algumas coisas, né? Mas se não fosse tão apegado, teria. Então, por exemplo, eu queria ter 50 mil de banca. Então, a gente vai botar os 50 mil de banca. Então, nós vamos fazer X coisas aqui, sem exposição, sem perrengue, sem nenhum tipo de necessidade aí. Melhor seria uma bela, linda operação e uma fonte lucrativa imediata. Mas o que que leva a gente buscar esses 50 mil é o que leva os traders iniciantes, inclusive, a desistir do processo, né? Porque imagina você pegar 1.000, 2.000, 3.000, R$ 500, R$ 200 para chegar em 50 mil. E aí você faz um cálculo desse e você pensa, poxa, 1% é pouco, mas se eu fizer 10%, eu faço em 3 meses, em 4 meses, mas 2% eu vou fazer em 8. Mas aí começam os mais, né? E aí a gente acaba se expondo, e é por isso que, na verdade, são dois lados, positivo e negativo. Uma coisa bem chocante que eu vou falar e talvez muitos nem gostem. Mas opções binárias, ela é um mercado para pobre. Aí todo mundo fala, você já viu como pobre é? Pobre quer entrar numa opções binárias com R$ 200 e fazer 1 milhão em um mês. Ele quer 1 milhão, entendeu? Em um mês. Então, mas é um mercado possível, inclusive, né? Se você calcular, gerenciar, se expor e der certo a exposição, é possível. Mas para você fazer isso, você precisa ter um puta preparo. Você precisa ter um puta preparo antes para pegar depois R$ 200, utilizar alguma coisa, pegar e fazer e acontecer para chegar nessa possibilidade. E tempo, né? De todos os sentidos também. Então, por ser um mercado que é possível, já diferente em mini índice, diferente em mini dólar, diferente em Forex, não existe ninguém que pegou 2, 3 mil, R$ 10.000 e fez 1 milhão em 2, 3 meses, 4 meses. Não existe na história. Em opções binárias, existe, né? Em opções binárias, existe. Então, eu falo que é um mercado para pobre. Mas o problema é a mentalidade do cara que chega com R$ 200 para fazer 1 milhão. Ele quer fazer de um dia para o outro. Ou planejou para 8 meses e hoje eu estou à toa, hoje o mercado está bom, né? Aí continua operando. Aí toma uma ré, nossa, agora eu tenho que continuar operando para poder recuperar. Então, tudo é uma desculpa para continuar operando, né? E aí isso envolve toda uma questão de mentalidade e fazer um planejamento e não seguir ele no final. Então, daqui para essa aula em diante para o que nós vamos fazer, é nítido, claro e lamentável também, que só vai passar dessa fase aqui e realmente conseguir resultados reais, quem mudou a mentalidade, quem se preparou para um bom gerenciamento e planejamento e desenhou, como eu falei para vocês, em um papel todas as possibilidades reais para poder ver se era possível alcançar esse resultado aí desejado no final, né? Eu falo que muita gente não tinha pretensão de ser milionário nem daqui 5 anos, agora tem a oportunidade que é fazer em 5 dias. Isso é ignorância, tá? Então, eu acho muito importante que vocês realmente tirem dúvidas sobre as questões do gerenciamento, sobre o planejamento, sobre possibilidades, anotem isso, porque eu não conheço ninguém que não fez essa parte, que conseguiu evolução dentro do mercado. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 1 a 3% quando o resultado é muito bom de uma turma, independente da quantidade dela, a ter bons resultados. Então, a gente pode falar que se não houver uma dedicação exemplar em cima disso e das possibilidades e também das oportunidades que a gente tem aqui, a gente está dizendo de meia pessoa do nosso grupo, não é nenhuma pessoa inteira, é metade dela só. Então a gente precisa realmente caminhar com isso, conversar sobre isso,
ou os resultados eles não vão acontecer, tá? Não vão mesmo. Então, alguém mais além do Marcos tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Ninguém? Eu acho que a minha era mais ou menos assim, mais parecida com a do Marcos. É porque assim, eu e ele. É um casal, tá planejando junto. Então, tá indo. Porque o nosso pensamento é meio diferente. Ele já pensa Em curto mais prazo e você a longo prazo. isso. E Eu já aí conheço. acaba. É o quê? Eu já conheço. É. E aí essa divergência, essa dificuldade do planejamento justamente por conta disso. Porque como na minha cabeça, o planejamento teria que ser a longo prazo, mas assim, não é um longo prazo, mas assim, pelo menos foi o É que eu porque o aprendi. nosso longo prazo sobre o juro composto aqui não é um longo prazo, né? Um ano com um investimento Isso, pequeno é um ano, gente. Um ano, meros mortais não conseguem fazer nada da vida. sim. Não, mas Não, assim, para mim, um ano não é um longo prazo. É que na minha cabeça, a gente teria que planejar. Eu até tinha comentado com ele, né? Planejar assim, para 6 meses, um ano, 5 anos, assim, pelo menos o que quer ter, para a gente ter um caminho para guiar, né? Ter várias opções para olhar e ver o que é mais seguro e o que é mais poupável, né? Isso. Porque a gente pode falar assim, ó, para vocês terem uma ideia, R$ 1.000, tá? A 20% por mês, ok? Por mês. Em um ano, você vai ter aqui 8.900. Em 30 meses, você vai ter 230 mil, ok? Uhum. Bom, isso a gente está colocando com 1.000, 20%. 20% é ridículo. Dá 0, acho que 48, 38% ao dia sobre o juro composto, tá? Tá. É uma entrada para não sei quantos galhos na vida para poder fazer a operação. Agora, se a gente coloca, isso dá para ter um cenário. Então, você pode pegar aqui, com 10% ao mês, né? Agiota. Em 30 dias, eu tenho lá 17 mil. 30 meses, não dia, tá? Eu estou Uhum. colocando por mês. Eu tenho 17 mil. Vamos colocar agora 20%. Em 30 meses, eu tenho 200 e pouco. Ou seja, precisa ser 10% ser tão seguro? Não, porque vai ter dia que você não vai precisar nem operar, né? Porque é menos de 10% dá menos de 0,2, 2,8, 0,28% ao dia sobre o juro composto. Então, nem precisa ser 10%, entende? É muito pouco. E a diferença, olha, é gritante para 30 meses, né? Olha aqui, a gente está falando de 17 mil. Se eu boto 20%, eu estou falando de 237 mil. Então, 20% é arriscado, né? Aí a gente vai começar, vocês vão começar a avaliar, vocês vão ter todas o ideal, o roteiro, para ficar mais fácil. Porque às vezes eu falo o que vocês têm que fazer, mas eu acho importante eu dar um roteiro, tá? Então, meu objetivo de pensar é o seguinte: se eu tiver que fazer 10% por dia durante 30, por mês, durante 30 dias, eu tenho que fazer 0,33. 0,33 é risório demais perto das possibilidades de estratégia que a gente tem. Normalmente, a gente faz isso com uma entrada, por entrada, né? Então, é muito risório. Se a gente fala de 20%, eu já estou falando aí de 0,66. Também é risório. Até 1% é muito risório. Então, quando eu falo, e a diferença, ela é grande. Nós estamos falando de 17 mil para 237. Então, nós estamos falando de 220 mil a mais, porque você aumentou 10% e a sua margem de segurança continua a mesma. Ok? Agora a gente vai colocar isso aqui 30%. E aí a gente olha e fala, uou, 30%, olha quanto isso aumenta. Mais de 1.000%. Então, nós estamos falando de 2.619.000 em 30 meses, né? Quase 3 anos. E que em 12 meses, em 24 meses, pode fazer um comparativo, né? Isso sem saque, tá? Fazendo sobre juro composto e indo bonitinho.
E 30%, cara, a gente ainda está falando de um percentual muito pouco, é 1% por dia, pouco para a gente, para o nosso gerenciamento e para a nossa possibilidade operacional, tá? Para a gente, 1% é muito pouco. Os alunos que operam sabem que é muito pouco ainda. Então, assim, cara, beleza. E se eu vou lá para 40%? Eu já me aumento para 24 milhões. Então, a proporção de 10% a cada 10%, um múltiplo disso é muito grande. Então, se eu for fazer 40%, eu vou dividir isso aqui por 30. Então, estou falando de 1,3%. Ainda é muito pouco. Até 2% é uma margem muito boa operacional. Tá? Então, eu vou pegar lá 50% dividido por 30, eu estou falando de 1,6. Então, 2% ao dia, né, sobre juro composto, sem ser juro composto, tudo isso que eu estou fazendo, tá? Só o resultado que é juro composto, mas a porcentagem não. 2% ao dia me resultaria 60% ao mês. Porém, como é juro composto, isso aqui vai para 75%. Se eu for colocando 2%, todo dia mais em cima da banca atualizada. Vai para mais ou menos 75%. A proporção disso é chegar em 800 mil em 12 meses, com apenas um investimento de 1.000. Agora, cara, eu tenho uma professora top 1 mundial, ela já vai pegar esses 1.000 e dar para a gente a 2. Então, olha só, o que a gente faria em um mês, 800 mil, agora a gente já vai começar com um mês à frente. A gente vai chegar aqui, ó, um dobro. Ou então eu posso planejar 500 mil em 10 meses, tá? E aí o interessante para vocês pensarem que são dois, que é um casal, e eu acho isso extremamente válido e bacana para poder pensar, é um operar por uma rentabilidade mensal, já ajudar nas contas do mês, certo? Então, por exemplo, o cara vai fazer 75% ao mês, de 1.000, de 1.000 ele já vai fazer um bônus, né? Mas o resultado dá 2.500. Então, vamos ali, o que ele vai fazer? Pega 2 para ajudar na rentabilidade do mês e o próximo mês ele vai para 1.500. E aí, aqui ele tira 600, deixa 2, isso faz o planejamento. Volta para cá, tira em torno de 500, deixa 3. Então, um vai fazendo para ajudar a pagar a despesa do mês e o outro opera uma conta poupança. Para daqui, final do mês, vamos ver o que a gente tem, vida, né? Então, um opera uma conta para ajudar nas despesas mensal, que vai criar uma certa, não vou nem falar exposição, mas um trabalho mais de tempo. Então, por exemplo, Marcos está vindo para Brasília, ele vai se dedicar a isso. Então, faz o do mês. A Beatriz faz uma poupança, porque ela vai entrar, fazer 2, 3 operações e é para um ano. O resultado da Beatriz é para um ano, o resultado do Marcos vai ser para o mês, e assim sucessivamente. Se os dois tiverem tempo e disposição, cada um tem uma conta do mês e o outro tem a conta do ano, para poder daqui 30 dias, 12 meses, ver o que é que conseguiram captar e juntar nessa banca que tem de dinheiro, para começar um projeto de vida. Ou quero trabalhar até o final do ano, vamos fazer aí um projeto para daqui 6 meses. Quanto que a gente vai ter para a gente já se reorganizar e assim sucessivamente. Então, um pode fazer um projeto de ano, o outro pode fazer o projeto do mês. Ou os dois podem fazer os dois, as duas situações, tá? Então, o que vale é pensar, dentro disso, então tá, vida, vou fazer isso, você vai fazer aquilo, mas vamos facilitar a vida da gente. Lá na Binome, na Stokit, a gente tem 2 contas cada um. E a Ingrid tem vários bônus que pode oferecer para a gente aí no decorrer do mês. Então, eu posso pegar 100% do meu depósito, com 100% do seu depósito, jogo uma contra a outra para diminuir a movimentação. A conta que sobrou, a gente utiliza outro bônus, joga contra outro que sobrou para diminuir a possessão dessa. E as outras 2 que sobrou faz a mesma coisa. E a última fica com a movimentação maior. Então, cria-se uma mini mesa para diminuir a movimentação pela metade, mantendo aí as possibilidades, ou até mesmo as 4 contas, né? A Stokit é binômio do Marcos, a Stokit é binômio aí da Beatriz. Faz uma mini mesa, essa contra essa contra essa, pega o resultado final contra essa. Se você tem uma movimentação, que seria, por exemplo, botei lá 1.000, né? E desses 1.000, ganhei mais 1.000. Então, eu teria que fazer 40 mil em movimentação para destravar um bônus, certo?
Se eu pego esses 1.000 e divido ele em 4 contas, o que que eu vou ter agora? Depósito de 250, multiplicado por 40 vezes, a minha movimentação, que era de 40.000, passa para 10.000. Então, eu vou fazer essa jogadinha aqui, uma contra outra, depois eu pego as duas que ganhou e jogo uma contra a outra, o saldo transferiu para uma única conta. E a movimentação, que era de 40, passou para 10, e o saldo está todo aqui nessa conta. Vai perder um pouco, em vez de ter de 1.000 para 2, vai estar com uns 1.800. Mas vale porque você pagou R$ 200 para ter já 30.000 de movimentação. Então, você tem aqui 20%, 25% para fazer, 75% a menos do que a movimentação normal que você deveria fazer. Então, compensa pra caramba. Olha a quantidade de infinidade de coisas que vocês têm. Beleza, então essa conta aqui ganhou, tá lá com 1.800, só 10.000 de movimentação, possivelmente a pessoa termine isso em menos de 10 dias, em média. E aí sobrou mais 3 contas, faz de novo o processo com 3 contas para diminuir. Só que em vez de você diminuir lá 40.000 de movimentação, você vai pegar 40.000 e vai dividir por 3, porque você usou 3 contas, agora você tem 13. Então, você vai ter uma conta com 10.000 de movimentação, outra para 13. Depois, você sobrou 2 contas, pega as 2 contas, faz a mesma coisa. Em vez de ter 40.000 de movimentação, você vai ter aí metade, 20.000 de movimentação, e a outra vai ficar com os 40.000 mesmo. Então, vai fazendo isso. Então, essa que ficou de 40.000 pode ser a de longo prazo, para 1 ano, para 2, para 3, quando bater a movimentação, o saque redeposita. Então, vamos supor, botei aqui essa de 40 vezes aí mais, né? A operação aqui. Estou operando ela, bateu 5 meses lá, eu consegui destravar. Esses 49.000 eu posso redepositar ele, porque eu ainda tenho mais, até 12 meses aqui, eu ainda tenho mais 7 meses. Eu posso redepositar ele com um bônus de novo de 100%. Significa que quando eu chegar em 5 meses, tá? Faltando ainda 7 para terminar meus 12 meses, quando eu depositar isso daqui, agora eu tenho o que de banca? 100.000. Então, vamos ver o que daria isso mais 7 meses? 5 milhões. Se eu sigo o meu fluxo do meu operacional conforme eu tenho que fazer, fazendo 75% ao mês, que seria sobre juro composto. Na verdade, eu vou estar fazendo 2% ao dia, porém, como é sobre juro composto, no resultado final dá uma média de 75%. Aumenta uns 15%. Ok? Bate 1 milhão antes de 1 ano. 10 meses, na verdade, dá 9 meses, tempo de uma gestação. Né? Terminou, fez, a gente aqui possivelmente em 4 meses já terminou a movimentação. Oi, Ingrid. Oi. Então, só uma dúvida. É porque durante as aulas, uma das operações que você estava ensinando era para 10 galhos, certo? Sim. E aí, essas operações, por exemplo, com a banca de 1.000, 2.000, não dá para fazer 10 galhos, porque tem, normalmente, algumas plataformas, elas pedem o mínimo de 5, não é? Entrada. E aí 5. não chega a dar os 10 galhos. Aí a gente faria como? Aí você vai usar o planejamento. Esperar uma estratégia falhar. Eu tenho 8 galhos, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a estratégia que a professora ensinou falhar 2 vezes, para eu começar a pegar. Quando eu começo a pegar, eu transformo meus 8 galhos em 10. Entendi. Eu tenho o quadrante, só que eu tenho só 8 galhos, certo? Eu vou abrir o quadrante, vou esperar ele falhar 2 vezes, aí eu só começo a pegar a partir da terceira. Então, eu transformei meu quadrante em 10. Primeiro, gerencia. Isso já entra na parte de planejar. Como eu vou executar isso? Se eu só tenho 7, 8 galhos e assim vai, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Ok? Deu para entender isso aqui? Então, a gente tem N possibilidades. Ah, chegou aqui, eu destravei, tem bônus, tem bônus, tem 2 a 3 bônus semanal que eu consigo pela Stockit Abinome. Então, existem N possibilidades. N. E se eu fosse dizer todas elas, vai depender muito, igual eu acabei de falar. Tem a Beatriz e tem o marido, eles estão construindo a vida juntos. Então, isso pode ser dividido junto. Olha, eu tenho mais ansiedade, você tem menos, eu tenho menos tempo, você tem mais. Então, você faz isso, eu faço aquilo. Vamos usar nossas contas para diminuir a possibilidade do bônus, para você não ficar apertado. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Né? O próprio bônus de 500%, que seria, por exemplo, 400
vezes, varia, por exemplo, um depósito de 2.000 dá 400 mil em movimentação. Se você deposita 1.000 em cada, isso já vai para 200. Se você deposita em 4 contas, isso vai para 100. Jogando uma contra a outra, que ganhar, a pessoa assume ela e se joga nas operações. É 100 mil de movimentação. 100 mil de movimentação, o Arthur bateu aí com menos de 15 dias de operação. Então, tem um mundo de possibilidades em trás disso. E quando a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, que é o caso aí da família da Beatriz, que tem o Arthur, tem a Beatriz, tem o Marcos, tem a esposa, tem a filha aí, então são o quê? Beatriz, o marido, a mãe, o irmão e o Anderson, são 5. Dá para vocês fazerem uma brincadeira gigantesca. Então, se você é sozinho, aí você tem que fazer outras possibilidades. Então, tudo é relativo, tudo vai depender da possibilidade de cada um, da ideia de cada um, que cada um consegue para si, para poder facilitar essas movimentações e da onde vem o capital que vai estar sendo investido ali na plataforma, né? E qual o tempo você precisa de desbloqueio, segurança, se você pode arriscar, se não pode arriscar, se tem que ser uma operação segura, então diminui percentual e assim sucessivamente. Então é um mundo, mas isso é a parte mais importante para que a gente tenha resultados. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, a dúvida que eu tinha eu já tirei já. E o que eu fiz ali com o César hoje? Eu fui dividir para o César a responsabilidade da parcela do empréstimo, né? Então, a gente colocou um projeto aqui, ele vai fazer outro aqui, uma outra pontinha do que vai sobrar de outra coisa que está fazendo aqui. Então, ele vai ter 3 a 4 oportunidades, que seria para pagar a parcela. E o mais interessante de tudo, ainda que, vamos colocar na pior hipótese, que é quase impossível, mas tudo pode acontecer, que dê errado a parcela do que ele fez não é algo tão arriscado. Ele mesmo conseguiria arcar com isso com o próprio trabalho, né? Mas ainda assim a gente transformou em galhes, né, em tentativas de possibilidades para ele pagar esse empréstimo sem que ele coloque os ovos em uma galinha só, né? Então ele vai fazer isso, mas ele tem ali, tem aqui, e opção aqui, uma outra que eu abri para ele hoje aqui, que são opções que ele tem para estar pagando esse empréstimo. Ou seja, se os 3 der bom, ele vai ficar no lucro ótimo. Se um der bom, ele já consegue ficar no lucro excelente, pagar um só, é bom. Ele fica com lucro excelente. Qualquer um dos 3 projetos que eu vou colocar, eu coloquei ele aí, se um só der bom, ele fica com um lucro excessivo, excelente. Ainda consegue repor as outras 2 opções para recomeçar de novo as tentativas. Se 2 der bom, aí eu não preciso nem falar. E se os 3 der bom, aí a brincadeira fica de adulto. Aí acabou a brincadeira. Se ele quisesse, ele quitaria tudo de uma vez só. Porque não vale a pena, né? Quitar a dívida é loucura. Ok? Deu para entender? Está claro para todo mundo? Então, tudo que a gente vai utilizar, curto, médio e longo prazo, os galhos na operação a gente usa para os galhos da responsabilidade aqui fora da vida também. Idealiza. Marcos e Beatriz queria lá, cada um opera 2 contas para sentidos opostos, diferentes. Então, a Beatriz vai fazer uma conta a longo prazo, o Marcos vai fazer outra e os 2 vão fazer a curto prazo. Vocês entendem que se, por exemplo, o Marcos quebra, a Beatriz consegue solucionar, fazer o dela bem, ela supre a despesa do Marcos, a quebra, o valor, o loss, e ainda consegue sair positivo. E as outras 2 contas, qualquer uma das contas que funcionarem, vamos supor, todo mundo quebrou tudo, só uma de longo prazo conseguiu chegar ali no 6º mês. Qual é o capital disso? Supriu as outras 3? Supriu? Com certeza vai subir, né? Então, e aí o que a gente está falando? Quando você está operando 4 contas, a gente está falando de 4 galhos de conta, né? Como se eu tivesse 4 tentativas, basta uma dar certo e está tudo certo. Já supre todas as outras de uma maneira gigantesca. Então, é extremamente importante
essa junção aí de pessoas operando. Então, a gente tem N possibilidades. Ah, eu sou sozinho, mas eu tenho pessoas que podem me emprestar a conta. Então, você mesmo vira as 4 pessoas, porque as 4 pessoas, na verdade, são 4 contas para fazer esse jogo, para diminuir aí a movimentação e poder aproveitar os 500, os 100, os 200, 300% já na hora do depósito, né? Que vale muito a pena. Ingrid, O objetivo é só escolher a melhor forma de utilizar isso. Pode falar, Beatriz. por exemplo, mesmo trabalhando, eu trabalhando a longo prazo, por exemplo, com uma das minhas contas, né? Aham. Eu vou estipular a meta a longo prazo, mas eu também vou ter a meta mensal. Você vai ter a diária, né? Isso. Quando eu A mensal a gente pode ter para ter um parâmetro se você está fazendo o que você tem que fazer. Mas a ideia é o diário, por exemplo. Desculpa, gente, decidir por 1% por dia, né? Aí vamos supor, lá no quarto dia, 10 dias de operação, eu tomei uma ré de 10%. Aí você recalcula para chegar no final dos 30 dias com o seu objetivo, né? Uhum. Para não atrasar o longo prazo. Aí eu digo assim, em relação a saque, eu só vou sacar quando eu cumprir a minha meta do longo prazo. Não é obrigatório, porque eu posso fazer o longo prazo baseado em saque. Por exemplo, eu depositei 10 mil, certo? Uhum. Vamos lá. Tudo que eu estou falando são N possibilidades, inúmeras chances e inúmeras coisas que pode fazer. O que você precisa fazer é planilhar isso e colocar aos seus olhos para você entender, né, o que vale a pena. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou começar aqui com 10 mil reais, certo? Certo. Vou colocar aqui 40% por mês, que eu vou fazer 1%, no final vai dar 40%. Então, no final, eu vou terminar com 4 mil, certo? Certo. Então, eu posso sacar 2 e deixar 2. Usei 2 e saquei 2. Agora, eu fiz o quê? 4.800. O que eu fiz? Saco 2 e deixo 2. No mês seguinte, eu tenho 4.800. Aí, eu vou fazendo isso aqui para ver, e no final do ano, quanto que eu tenho se eu sacar metade do lucro e quanto que eu tenho se eu deixar. Aí, Porque você dessa escolhe. forma eu sempre vou ter em tese, sempre vou ter o juro composto Ele continua e vai crescendo. Agora eu e cheguei, vai por continuar exemplo, crescendo. tô com 4.800, cheguei em 20.800. Então vamos lá. Tô lá 20.720. Aí eu tinha colocado 480. Vamos ver meu lucro. Meu lucro foi de 5 e pouco. Então eu vou dividir isso aqui por 3. Eu vou tirar 1.973 e vou deixar lá 2 partes disso. Vou deixar isso aqui. Ou então eu quero tirar metade. Olha, é inúmeras possibilidades, é difícil até de falar, porque é inúmeras possibilidades, né? Então, cheguei aqui, 20.720, e tinha uma banca de 14.800. Meu lucro é de 5.900. Pô, eu preciso de 5.900 para viver, preciso tirar isso tudo? Não, então vou tirar lá 2.900 e vou deixar 3. Então, no próximo mês eu tenho 17.800, certo? Certo. 17.800 agora, vamos ver qual é meu lucro. Estou lá, 24.920 eu terminei, menos 17.800. Observa como cresce o meu lucro mensalmente. E quase em 50%, tá vendo? Eu não tinha 5 mil de lucro, agora eu tenho 7. Então, pô, eu tirei 3 lá atrás, né? Tirei 3 e deixei 2. Então, esse mês aqui não tenho necessidade de tirar tanto. Vou tirar ali 3, vou tirar esses 3, 120. Vou deixar 4. Então, agora eu vou ter o quê? 21.800. No mês seguinte, eu estou com 30.520. Menos os 21.800. Observa que no mês lá, no segundo, eu tinha 5 mil de lucro, no outro 7, e agora vamos ver quanto? 8.700. Olha como vai aumentando. Então, eu posso ir aumentando meu salário todo mês e a minha banca também todo mês, porque esse longo prazo não fica maçante. O que É porque eu seria tinha pensado de fazer mais ou menos isso daí mesmo, de tirando uma parte e mantendo outra, né? Porque aí também essa outra parte que vai tirar também se dá para usar em outras formas de investimento também, né? Exatamente. Aí você vai usar naqueles 30 dividido em 3, né?
Só Sim, que como você já deixou uma parte na plataforma a gente vai dividir em operacional, dois. aí você vai dividir em dois. Então, tem, as possibilidades são inúmeras. É óbvio que no início, eu acho que a pessoa deixar o dinheiro é complexo. Imagina você hoje, vocês todos, né? Vamos pensar. Hoje, na situação que vocês se encontram financeiramente, vocês olham para a banca e tem R$ 200.000 lá. Qual é a chance de não mexer? Zero. Zero. Então, será que vale a pena fazer um planejamento voltado para essa situação? Agora vamos lá. Ah, tem gente que tá tudo bem, tá tranquilo, tá suave, tá favorável. Então, 200.000 vai fazer o quê na minha vida? Assim, tá tudo bem, não vou precisar desse dinheiro, eu posso deixar. Então, entende que depende muito da realidade das pessoas? Sim, Então, depende muito para fazer o gerenciamento. Eu, né, se eu fosse sugerir, porque eu conheço, a maioria de vocês, eu acabei conversando paralelamente, até para entender qual era a possibilidade maior que eu tinha que colocar nessa mentoria, o assunto, qual era a realidade de todo mundo, para a gente poder buscar. Então, eu acredito muito na ideia do saque mensal. Mas lembra, dependendo disso, o saque mensal exige que não tenha bônus. Ou que você se esforce um pouco mais em relação ao bônus. Não dá para fazer pouco percentual, né? é porque o bônus tem a questão da movimentação, né? Exatamente. Então, o que que eu posso planejar? Eu posso usar um misto disso. Vou colocar aqui, passo 3 meses sem fazer nenhum saque por causa do bônus, para bater a movimentação pela Binômio, pela Stockit, entendeu? Uhum. Depois de 3 meses, eu vou dar uma olhada como é que está a minha vida, as outras plataformas que eu operei, as outros investimentos, as outras coisas que eu consegui fazer, desenvolver. E aí eu decido se eu mantenho aquilo crescendo gradativamente, sacando sem bônus, ou se eu redeposito com bônus e levo mais 3 meses. Se está suave, segurar mais 3 meses de dívida, de conta, né? Sim. É, até Aí, porque, como tem a possibilidade das plataformas, dá também para usar o bônus em um e não usar em outro, eu também. exato. Então, assim, uma eu saco, a outra eu deixo, senão eu posso depositar também para sacar em 2 meses, começar o saque em 2 meses, porque já cresceu mais o capital, então pelo menos o saque já vai ser considerável. Então, eu não preciso falar assim, eu falei que não vou sacar. Ah, não vou. Não, agora eu vou. Vou sacar uma parte do que eu fiz que eu preciso, surgiu uma oportunidade, às vezes você consegue multiplicar esse dinheiro fora, por que não? Né? E também existe a possibilidade de o saque vai crescendo muito no decorrer do mês a mês. Eu não preciso, eu consigo viver com X aqui. Então, vou pegar esse X, fiz lá 10.000 para, teoricamente, 8.000 aí, né? Teoricamente, eu estou fazendo para eu sacar metade, 4.300. Eu preciso de 4.300? Não, 2.000 já me ajuda com o resto da renda que eu tenho. Então, vou deixar 6. Sim. Isso não precisa ser uma coisa engessada. Como eu falei, a gente tem inúmeras possibilidades. Vale a pena, meu capital inicial é pequeno, vale a pena esperar 3 meses para sacar. Então, vou fazer um gerenciamento aqui com bônus já para dobrar meu capital, ou triplicar, ou quadriplicar, o que 5 vezes mais do meu capital. E aí, a partir disso, meu saque vai ser daqui 3 meses. E tudo bem? Se planeja para sacar daqui 3 meses. Porque aí você já consegue aumentar, exponenciar o seu capital. E como é que eu sei como é que eu vou decidir? Faça, sacando, faça os cálculos, né? Coloca na folha e olha qual é a melhor opção. Porque às vezes você esperar 3 meses para fazer o primeiro saque, isso pode aumentar considerável sua banca por causa do juro composto e do bônus. Agora eu quero sacar a partir do primeiro mês, isso pode te trazer uma demora grande. Então faça esse cálculo, ó, se eu sacar todo mês, sem bônus, quanto é que seria? Quanto tempo levaria para chegar ali? Você vai ver como a gente fez ali rapidamente na planilha. Cara, vai aumentar muito a diferença. Se eu não uso bônus e faço, por exemplo, uma diferença de 10%, é gritante, de 20 e poucos mil para 200 e poucos mil. É claro que eu vou optar pelos 200 e poucos mil, porque o risco continua pequeno e eu vou planejar em cima disso. Então, também existe a possibilidade. Se eu saco, quanto tempo eu levo para chegar em uma coisa? Se eu não saco, quanto tempo eu levo? Então, eu posso sacar daqui 2 meses, 3 meses, eu vou começar o saque daqui 4. Eu não tinha pretensão mesmo de ser trader, né? Então, Uhum. vou começar a sacar daqui 4. Vou segurar as pontas e vou sacar daqui 4, porque olha só como é que eu vou já estar daqui 4. Então, Sim. mas isso você precisa fazer para ver.
Faz, anota no papel e olha. Você fala, tem hora que você fala, você nem precisa decidir. Quando você olha, já está decidido, né? Sim. Falando assim, que idiotice, né? Não vou decidir sobre isso. Tá bom, agora eu entendi, é isso, né? Mas você precisa ver. Então, você precisa colocar sacando 50%, sacando 20%, sacando 30%, sem sacar, sacando com, deixando um mês, sacando a partir do segundo, deixando 3 meses, sacando a partir do terceiro. Você precisa fazer tudo isso. Por isso que eu falei para vocês, essa parte é a mais louca que a gente precisa. É a mais doida, porque uma decisão dessa errado pode ser. Você vê, a gente acabou de falar ali sobre fazer 10% e 20%, a gente está falando de 1000%. É muita coisa, amiga. 1000% é coisa demais. É. Porque você aumentou 10% e não aumentaria teu risco. Ai, caraca, o que que eu perdi? É igual a situação da regra do 72, lembra? Tem Uhum. 1000 ou 1 centavo multiplicado por dia. É. Se você não olha os números, você vai querer 100 mil. Chega em casa, perdi 10 milhões, Uhum. né? No caso, por exemplo, das plataformas, que o bônus ele é os 30 dias, né? No caso, por exemplo, consegui fazer a movimentação nos 30 dias, tive lá o resultado, eu saco e coloco o mesmo valor de novo para eu receber o novo bônus da plataforma, no caso da StockKit da Binom. Sim. Casa Trader também. É mais difícil o bônus lá, mas eu consigo também, mensal. Ah, tá. Posso tentar, né? Não vou garantir, mas Aham. normalmente a gente consegue. Mas o que que a gente faz? Dentro disso, é igual, por exemplo, o João acabou de falar. Ah, mas se eu for botar R$ 1.000, eu não tenho os 10 galhos, né? Porque eu vou para 2. Então, você precisa ir para StockKit. Ou, perdão, para Casa Trader, para melhorar. Ah, mas lá eu tenho um prazo de 30 dias e a movimentação é mais difícil. Tá, então providencia 4 contas. Vê com a avó, com a mãe, com a tia, com o vizinho, com o amigo, entendeu? E Uhum. aí você diminui para 25% movimentação. Agora fica possível. Faz uma conta em cima disso. Vai dando seus pulos. Vai pensando. Vai agilizando. Porque, na verdade, 1.000 na StockKit vai para 2. 1.000 na Casa Trader você vai para 5. Vai para 6, perdão. A diferença é grande, é 2, 3 meses, né? É. Então, tá, mas a movimentação tem um prazo, vamos expor, posso perder. Isso se você não baixar. Se você conseguir 4 contas, 6 contas, 8 contas, a sua movimentação fica ridícula, Uhum. né? Sim. Então, precisa pensar e planejar todas as possibilidades para tomar a decisão certa, né? Esse é o mistério da fé. Eu preciso tomar a decisão correta, porque senão eu posso trabalhar. Olha só que loucura. Eu posso trabalhar com R$ 10.000 de banca, olha o que eu vou dizer, e fiz uma escolha errada aqui de gerenciamento. Resolvi, por exemplo, sacar 50% do lucro, só que eu vou fazer 30%, né? Vou fazer 3.000, deixo 1.500 e saco ali 1.500 para ir vivendo, né? Aí o cara Sim. que vai lá e pega 500 conto, bota lá na Casa Trader, divide esses 500 conto aí em 4 contas, faz uma movimentação pequena, o cara faz mais dinheiro que você. Com menos dinheiro que você. Por quê? Porque ele pensou. Ele bota lá 500, vai para 3, só que desses 500, vamos lá, se ele coloca os 500 na mesma conta, tá? Ele vai ganhar 2.500, né? Isso, 2.500. Então, ele vai pegar ali, vamos lá, 2.500, aí ele vai multiplicar por 40, certo? 100 mil de movimentação. E ele está com 3 mil de banca. Isso pode exigir um pouco dele. Mas se ele pega 500 e divide por 4 contas, ele vai depositar R$ 125 em cada conta e vai para 500%, do mesmo jeito. Joga uma contra a outra, fica com os mesmos 3 mil, né? Isso, certo? 125 mais 500%, cada conta vai para 600, vezes 4, 750, vezes 4, os mesmos 3 mil, correto? Aham. Joga uma conta contra a outra, jogou uma conta contra a outra, beleza. Agora, 2.500 que ele tinha que fazer se fosse numa conta só, vezes 40, ele não teria que fazer 100 mil? Ele não Sim. dividiu isso por 4 contas?
Sim. Agora ele tem 3 mil de banca para fazer 25 mil de movimentação. Aí é ridículo. Aí é suave. Aí ele consegue terminar nos 30 dias, sobre um juro composto, porque ele utilizou 4 contas para distribuir o capital. Entendeu? Sim. Então, e aí o Entendi. que acontece? Ele vai ter, olha o que eu vou mostrar para você aqui. Olha isso. Ele vai ter lá os 3 mil, decide fazer ali 3% ao dia, sobre o juro composto. Ele vai terminar o mês com 7.278 e possivelmente não, desbloqueado, né? Ok? Só que ele Ok. gastou quanto para ter esses 3 mil e chegar em 7.282, 81, 500. Sim. E a pessoa foi lá e usou 10 para fazer 30%, 3 mil. Quanto que ele lucrou aqui no mês com R$ 500? Se lucrou 3 com 10, ele lucrou 6. 6, 6.800. Olha a Uhum. diferença disso. Ele usou 500, você usou 10. Agora, o melhor de tudo, mês que vem, ele pega isso daqui, divide de novo entre 4 contas, faz o depósito novamente. 7 mil, quanto está aqui? 7.200. 7.200. Mais 500%. Ô, Jeová, girei. Mais 500%, ele vai para quanto? 36 mil. Não, Não, 47 mais 43. 43 mil. Aí ele vem aqui, bota 43 mil, arredondando. Final de 30 dias ele tem quanto? 100 mil. E sabe quanto que a pessoa que botou 10 foi lá e fez 3, sacou 1.500 e deixou 1.500. Agora ele tem 11.500. E ele está fazendo 1% ao dia, certo? Uhum. Quanto é que ele vai ter no segundo mês? 15 mil. E o cara que usou 500 contos está com quanto? 100 mil. Com 100 mil. Então, entende que às vezes é mais interessante o raciocínio do que o próprio saldo? Aí as pessoas falam, professor, mas eu não tenho dinheiro, vou fazer caro. Presta bem atenção. O que eu estou querendo mostrar para vocês. Às vezes, não é uma questão de valor de banca de depósito. Está em cima do gerenciamento. É óbvio que se o cara de 10 mil vai fazer a mesma coisa que o João fez com 500, ele vai ter um resultado muito maior do que do João. Mas se o cara não consegue pensar, não estudou, não planejou, não brincou com o número, ele pode ter um resultado pior do que o do João. A gente pode ter pessoas com banca de 100 mil tendo resultados pior do que quem tem resultado banca de 500. Vamos lá, o cara bota, só para vocês terem ideia, o cara bota lá 100 mil, faz 30% e saca, né? Um salário lá de 3 mil, de 30 mil, certo? No segundo mês, o João tem quanto? 100, não é isso? Isso. E se ele deposita isso com bônus? Na verdade, não tem como, seria 50, tá? Então, vamos lá. João mantém 50 na conta, ok? Uhum. Tira 50 e deposita com bônus de novo, tá? Então, Tá. ele vai deixar 50, vai pegar e depositar mais 50 com 500%. João vai para quanto? 300. Vamos dizer que ele decidiu tirar os 50 mil para ele, o outro. Nem vou colocar aqui para não ficar tão feio, tá? Vou Uhum. deixar só os 300, que o João decidiu pegar lá e usar 50 para ele compensar os 2 meses de trabalho dele com R$ 500. No final de 30 dias, quanto que o João tem? 720. E o cara que está fazendo 30% por mês e sacando, mesmo que ele não saque metade, deixe metade, ele não vai ter esse mesmo resultado que o João. E o João começou, isso tem quanto tempo que a gente está falando? 3 meses, não é? Sim. Só que ele usou 500 e foi redepositando com bônus, correto? Uhum. Então, esse é o resultado em 3 meses, 728 mil. E o cara que botou 100 está tendo o quê? 30, com mais 30, 60, com mais 30, 90. Fez 90 e o cara que botou 500 fez 720. Por dois motivos. Um, porque o cara não tem um mentor que pode dar um bônus de 500%, né? Tem que Sim. dar meus méritos. E dois, porque o cara não pensou. Ele só estudou, só estudou estratégia. O mentor dele não ensinou gerenciamento e planejamento. E aí o resultado é esse.
Então, sim, eu lembro quando me questionaram em uma live e falaram assim, me falaram, na verdade, né? Por que que eu não conseguia dar mentalidade para as pessoas que operam opções binárias? Porque opções binárias é o que eu acabei de falar para vocês, é um mundo para pobre. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu falei assim, mas você pode utilizar o mundo para pobre para transformar a pessoa em rica, só você dá mentalidade e possibilidade de gerenciamento e oportunidade. Como assim? Pô, se ele está com as possibilidades certas, aí entra o que eu falei para vocês, oportunidade. Olha o que um bônus de 500% representa em cima de R$ 500, 3 bônus. Então, vale a pena, por exemplo. O que seria ideal fazer para que você tenha 3 bônus durante 3 meses de 500? Pelo menos mandar uma caixa de bombom para mim, né? Agradar, puxar um saco, alguma coisa. Ah, professora, Pode ser lembrei de uma caixa você. de biscoito com Quantos canela. bônus Pode, de por canela, mês? de novo, acabou já, viu? Inclusive, só para avisar, de leve. Olha a Foi mãe, só, já tá foi a só um dica. alerta. Bônus de 500, biscoitinho de canela, essas coisas, entendeu? Quantos bônus por mês, Ingrid? Você falou? Então, os bônus, na verdade, se você tiver 15 contas, você tem 15 bônus, porque eu libero por conta, né? Sim. Então, eu libero por conta. Eu vi aqui, Vitor, vou te explicar agorinha, tá? Eu libero por conta, tá? Então, se você tiver 15 contas, você tem 15 bônus de 500%. Agora, por mês, no mesmo CPF, só um. Na verdade, às vezes eu consigo 3, 4. Tá bom. Entendi. Algumas Então, contas, ou não sei nem seja, eu. quanto mais conta, Porque, ó, melhor. também, né? Mas eu vou até pegar aqui, ó. E o Anderson mesmo deu uma cagada esse mês. Normalmente eles não liberam, só que como os alunos acreditem se quiser, tá? Nem todos os alunos utilizam o bônus porque acham que não vale a pena. E eu sou abelha, né? Eu não vou ficar falando para mosca que mel é melhor que bosta. Então, tá tudo certo. Como eu não faço isso, eu jogo no grupo, quando sobra os bônus, passo para o meu grupo, né, de alunos igual vocês. Sobrou, eu vou lá e jogo no grupo grandão para os outros alunos, né, que me seguem. Então, só para vocês terem ideia, por conta, esse mês e vai expirar agora, vou mandar lá no grupo de vocês. Esses aqui são os códigos dos bônus, tá? Então, observa, nós temos um bônus de 500, outro de 400, outro de 400 e mais dois de 500. Às vezes, esses códigos aí funcionam, cada depósito funciona em um. Às vezes, você usa um e ainda consegue usar o outro no mesmo mês, se você finalizar. O que que isso significa? Vamos supor, botei R$ 1.000, duas contas de 20, de 200, quatro contas de 250, certo? Não sobrou três? Eu testo os outros bônus. Se tiver, eu ainda consigo diminuir mais ainda a movimentação. Vou jogar de novo, vai ter outra conta que estava lá com uns 20%, lembra? 20 mil. E aí, o que que eu vou fazer? Vou jogar as duas últimas contas que estariam com 3 mil, que ganharam, e com 25 mil de movimentação, só que eu já meto mais 3 mil de movimentação, cai para 22 e agora minha conta é de 6 mil. O que que significa isso? Que com uma banca de 6 mil, no máximo 10 dias, eu já consigo desbloquear. Eu já consigo desbloquear. Ou eu pego as outras contas, pego os bônus que sobraram, tento testar, se tiver alguma conta, uma conta está com 6 já, né? Jogo de novo, 6 com 6, aqui tinha 22, mais 6 vai faltar quanto para movimentação? 14, certo? Só que você vai estar com 12 de banco. Você fez 3 rodadas disso. Se você fez 3 rodadas, na primeira você depositou, vamos lá, olha isso. Na primeira rodada você fez 250 em 4 contas, certo? Na segunda rodada você só tinha 3 contas, então você depositou o quê? 750, não foi? E na outra rodada você tinha quantas contas? 2, não é? Então você gastou quanto? 2.250. Para ter quanto de banca?
Vamos tirar dos 12, vamos colocar bem ruim, 10, tá? Só que agora você tem 10 mil de banca para fazer 14 de movimentação. Quanto tempo você bate isso? Nem 7 dias, entre 5 a 6. E com o quê? Os 10 indo pelo menos mais 50%, para 15. Então, vamos lá. Pega isso daqui e diminui por 15. Você gastou 2.250 para ter quanto de lucro? 12. Em Ô, quanto Ingrid, tempo? Em quanto 10 tempo? dias. Em quanto tempo? 10 Mínimo, dias. Só máximo que 10. aí você precisaria ter aí 4. Vamos colocar para ficar bem legal 6 contas. Para você usar 4, depois usa mais 4, depois usa 3, depois usa 2, né? Então vamos colocar aí, tira ali mais 750, 12 mil de lucro, para você fazer isso semanal. Então você usaria esses bônus aqui, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 bônus. Então você poderia fazer até 5 depósitos por mês. Mês que vem a gente vai ter mais 5 bônus, porque normalmente eles vão me dando os bônus de acordo com as metas que eu consigo. Esses bônus aqui duram até agora, dia 15, dia 20, por aí. Aí eles expiram. Salvo engano, esse Ingrid VIP já expirou. É o único que expirou. Todos esses bônus aqui, o Anderson usou o Ingrid Raiza 500, e aí só não está funcionando o VIP. Os outros 3 estão funcionando. Tanto que já vai só terminar a movimentação do Arthur para a gente refazer em todas as contas de novo, diminuindo inclusive a movimentação. Então, olha como as coisas podem ser. Agora, todas essas oportunidades, elas são para todos os alunos. Pergunta para mim quantos já fizeram. Quantos fazem? Quantos alunos fazem? Quantas lives minha fala sobre isso? Para quantos alunos vocês acham que eu já dei aula de gerenciamento e possibilidade de uso de bônus? No mínimo 3 mil alunos. Se vocês perguntar para mim quantos fizeram, conheço 2. 2 que fizeram sozinho, né? Fora os que eu boto para fazer comigo ali, as coisas que a gente faz. Eu tenho uma mesa operacional profissional. Então, tudo depende do quê? Do esforço da pessoa e da iniciativa mesmo de cada um, sei lá. Eu não sei, mentalidade, falta de ver possibilidades, de brincar. Porque quando você brinca com os números, você vê as possibilidades, vê a realidade disso e vai para execução. Então, ao mesmo tempo, igual você começou perguntando para mim, o que é curto, médio e longo prazo? A Beatriz, o que é médio prazo? Às vezes o longo prazo da Beatriz é 1 ano, mas ela pode antecipar as coisas de 2 mil, por exemplo, para 12, 4, 5 meses. Na semana que vem ela faz de novo. Então, em um mês, você já pode diminuir aí o quê? Os 9 meses que a gente estava falando, né? Porque se você investiu 2 vamos colocar 3 mil e terminou com 12, no próximo mês você vai pegar e investir os 12. O que esses 12 vai virar? Eu não vou nem calcular, porque você pode tirar 1 ano em 2 semanas. Tudo vai depender de você usar as ferramentas que tem, que é os bônus, que é o principal fator, é o mais difícil, e o que você consegue. Vocês, por exemplo, aí da sua casa, nem precisa de muito, já tem as 6 pessoas. Não tem por que não fazer. Então, uma coisa de 1 ano, existe a possibilidade de eu usar isso aqui, que eu planejei para 1 ano, diminuir meu prazo com segurança? Vou pensar. O que eu tenho em mãos? Tenho 6 contas, 5 contas, tenho 5 bônus de 500% e de 400, tenho. Junto tudo que eu tenho e vou juntar essas coisas que eu escrevi aqui, de positivo que eu tenho. E aí eu pego isso aqui e vou tentar diminuir meu prazo, baseado na minha movimentação. Aí gera aquilo que eu falei aqui em casa aquele dia, Beatriz, que é a pirâmide de contas. Sim, Entendeu? Então, às sim, vezes, você calcula ali no padrão para 1 ano, depois você pega tudo que você tem, depois que você planejou tudo, e tenta reduzir o prazo em 2 meses, em 3 meses, ou até mesmo em 2, 3 semanas. Tudo vai depender do esforço das pessoas. Sozinho é complicado, mas vale a pena, porque eu faço só, eu uso as contas, eu faço minhas coisas só. E com um grupo igual a questão da família, por isso que eu falei o quanto que facilita quando você tem mais de uma pessoa, né? Da própria família. Aí a brincadeira fica fácil.
fica de adulto. Então dá para fazer muita coisa. Dá para fazer coisa demais. E aí, quanto vai aumentando as possibilidades. Inclusive, se vocês começarem a se auto-interagirem dentro desse grupo, né? Que a ideia do grupo é isso, aqui nós estamos contando, mentira não, porque eu não vou ficar de fora, né? Mas nós estamos falando, é lógico, a gente está falando de 11 pessoas. A gente falou que precisava de 6. Entende isso? Daqui, se a gente consegue trazer, por exemplo, o Arthur, o Anderson, algumas pessoas que já operam, a gente consegue chegar aí a 14, 15, 16 pessoas. A gente faz isso em um dia. Sim. Bem-vindo à mesa operatória. Então, você pode criar situações onde a gente pode realizar as coisas de uma forma mágica. Por isso que eu falo, comece a interagir, comecem a trocar ideia, comecem a conversar, comecem a falar entre si, comecem a falar no grupo, criar uma intimidade com o grupo, porque às vezes, vamos lá, é o que eu disse, ou vamos colocar, o Marcos tem uma intimidade maior com o operacional, com a plataforma, né, de manuseio. Então, Beatriz tem menos. Então, peraí, minha vida, me mostra aqui onde é que eu vou botar o valor, isso e aquilo, estou confusa com isso que a Ingrid falou. O César entrou e falou assim, tem uma... Cleito, você tem mais tempo com a Ingrid, né? Será que rola da gente trocar uma ideia para ver o que a gente consegue fazer, agilizar o processo, topa fazer alguma coisa junto? Daniela é esposa da Ingrid, é importante, ela tá perto, porque a Daniela vai conseguir os bônus, mesmo que a Ingrid esteja com raiva da gente. Quando a Dani fala assim, me dá um bônus, então é importante trazer a Daniela para o time. Mãe, prepara no biscoitinho de canela, que pai tá aí na manhã, nós precisamos mandar os biscoitinhos de canela, que acabou lá o negócio, o processo. Tá Aí a sem. gente descolar uns bônus pra gente. Nós treinamos essa semana, e aí daqui uns 2 dias nós vamos pedir uns bônus, entendeu? Aí a senhora já entra com aquela quebrada de emoção, já amolece o coração dela, Pode entendeu? deixar. A vida é assim. O Vitor tá aqui, a Nilce saiu, caiu. Eu nem apresentei ela, inclusive. Nilce, que estava aí dentro da nossa live, é a mãe do Douglas, tá? É a mãe do Douglas. Ela entrou na mentoria com a gente, que é tia do Vitor aí, Vitor Araújo. Então já tem a tia, o sobrinho, já, entendeu? A ideia de um grupo é que a gente tenha essa interação e possa fazer coisas para diminuir o tempo de todo mundo. Porque se você consegue fazer um lucro ali de 30, de 20, de 50% em uma semana, 2, 3 dias, de 100%, com um bônus de 500 se faz muito mais, acabou. Não tem conversa. A gente agilizou a vida de todo mundo, entendeu? A vida de todo mundo está agilizada. Então, o grupo ele é importante. E óbvio que quanto mais pessoas sérias e comprometidas, e eu falei para vocês no início, esse grupo foi escolhido a dedo, né? Tá aqui, tá meu filho, que ele não entra na live, mas ele está bem aqui do meu lado, também faz parte do grupo. Então, a gente está aqui, tem meu filho, tem minha esposa, tem alunos antigos, tem o Cleito, tem vocês que são aí tudo da mesma família, tem o Vitor com a mãe, tem outro Vitor que é de fora do país, que tem a irmã que já está nos projetos com a gente também. Então, olha só a quantidade de coisas que dá para a gente fazer se a gente começa a conversar e cutucar ali a galera né? Criar o operacional individual, operacional em grupo, são possibilidades, são projetos de fazer a coisa acontecer. Então, tudo vai depender muito disso. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando eu vou dar um exemplo clássico que eu dei para um aluno, até para o David, e um outro rapaz que o Miguel conheceu lá na imersão do André. E agora ele passou um outro curso de 240 mil, né, Miguel? 240 mil. E aí me perguntaram, né, se isso valeria a pena, né? Eu falei assim, olha, depende, para mim vale. Eu pagaria 240 mil para estar nesse curso. Por quê? Eu falei, porque eu vou voltar de lá com no mínimo 1 milhão de negócios fechados. Porque uma pessoa você vai para um curso de 240 mil, uma coisa você tem certeza, não tem pobre lá, né? Sim. Só tem milionário. Eu vou chegar lá, por exemplo, vou dar um exemplo chucro, só para vocês entenderem. Se eu for para um evento desse
e vou dar um exemplo bem chucro, tá? E eu decido levar uma mala de Micheline, de bijuteria, eu vou vender? Não. Não. E se eu decido levar uma mala de ouro brilhante, diamante, relógios da Rolex e tal, quais são minhas chances de pagar a minha ida e ainda voltar com lucro? Altas. Alto, mas assim, concorda que não vale a pena fazer a mulambeira lá num evento desse? Não mesmo. Então, eu preciso pensar em qual projeto eu vou criar, em qual situação eu posso criar para fazer um network, para oferecer lá, para voltar pelo menos com o dobro do que eu tenho. Sim. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou prometer para esse pessoal? E detalhe, eu preciso prometer muito usando o que eu tenho? Não, porque eles estão se matando para entrar em projeto de 1,25%. Se eu abrir a boca e falar de 3% por mês, através de um copy, eu acho que eu volto muito bem de lá, né? Sim. Excelente. Então, vai depender do quê? A imersão, eu vou ser bem sincera, assim, eu não gosto de falar muito isso, até porque está sendo gravado, eu não gosto de dizer. Imersões, cursos, tá, que a gente paga, muitas vezes você não está pagando pelo conhecimento, você está pagando pelo acesso. Pelo acesso. Acesso. Eu não estou pagando um curso de imersão, você acha que eu tenho interesse no curso de imersão do André de 240 mil? Não desmerecendo ele, mas me considero no mesmo patamar. Mas eu estou interessada no quê? Nas pessoas que pagaram 250 mil para estar no curso dele. Então, eu pagaria para ter o acesso a um grupo de pessoas que o André selecionou para mim. Eu não precisei pagar marketing, funcionário, equipes, lugar, buffet para receber esse pessoal, né? Então, tá aí os 250 mil que eu iria gastar para produzir isso, eu pago para o André. Ele organizou, e aí eu vou lá e faço a captação que eu preciso. Então, eu estou pagando acesso, né? Às vezes você entra num COP, você entra num projeto, como eu falei, da própria Bárbara ali, de 1,25. Eu estou interessada no lucro, dei 100 mil lá no negócio a primeira vez para fazer um investimento para ter acesso aos investidores dela, a ela, a empresa, a isso e aquilo. Então, eu conheci, participei da reunião com a galera que investe para ganhar 1,25%. Eu olhei para aquele povo babando, né? E na hora que eles souberem o que eu faço, tá aqui, ó. O cara conseguiu investir 100 mil, 200 mil, 300 mil num projeto para ganhar 1,25%. Eu nem preciso oferecer muito. Se eu falar para esse cara 3%, ele vai me colocar num pedestal. 3% é o que para mim? É 30 minutos, um mês. O resto é meu. Ou seja, o cara investe lá comigo 500 mil, 1 milhão. Eu tenho que dar 3% para ele. O resto é meu. O que é isso? É acesso? Não estou pagando investimento, não estou interessada no lucro. Às vezes a gente erra muito nisso. Mas essa parte é mais uma evolução. Quando você compra um Rolex, você está comprando Rolex através de quê? Através de que você está pagando um Rolex? Eu não estou interessado no Rolex. Você acha que eu sou mulher de comprar Rolex? Gastar aí 200 conto, 100 conto num relógio? Tá louco? Mas eu tenho, meu filho tem. Por quê? É meu acesso. Quando o cara chega, ai, qual modelo é esse? Ah, é tal. Aí a conversa começa, ah, o meu é tal, esse é tal. É, o cara tem um Rolex massa. Prazer, Ingrid, você me dá aqui teu número. Você faz o quê? Pronto, meu acesso é o Rolex, é meu carro. Eu vou querer fazer aqui em Brasília, né? A gente fala satélite ou favela, né? Em outros lugares. Eu vou morar na favela, eu quero acessar o quê na favela? Nada. Então, meu filho, você mora numa casa, eu fui morar numa casa, a Dani tá aqui, ela fala comigo. Ela falou assim, pô, pra quê? A primeira coisa, quando eu mostrei a casa que a gente ia morar, eu, ela e o Miguel. Ela olhou pra mim e disse, pra que uma casa desse tamanho? A gente, para falar com o Miguel, a gente ligava. Inclusive, o segundo andar da casa, a casa era tão grande que eu e a Dani passava meses sem ir no segundo andar. Tô mentindo, Dani? A Dani já deve ter partido. A gente passava meses sem ir no segundo andar. E o quarto do Miguel ficava lá em cima, a gente ficava tudo ali embaixo, tinha tudo que eu precisava, minha casa era 7 suítes. Uma para mim, para Dani e uma para o Miguel. As outras estavam como? Só o eco. E era para que uma casa dessa de acesso? Quem é que mora aqui do meu lado, aqui na frente, ali, acolá, nesse condomínio aqui?
Acesso, meu amor. Aqui você tem que ir ali na área comum, vai ter a festa junina do condomínio, você vai. Aí você olha pro carro do cara, o cara olha pro teu, aí a conversa começa, meus acessos. Pergunta quanto que eu fiz nesse ano que eu tive lá. Eu quero acesso, eu não quero acessar ninguém querendo me assaltar, eu quero acessar alguém que não está ligando muito porque eu tenho, que é compatível, melhor. De alguma forma a gente vai ter ali. Então você mora em acessos, você tem um acessório de acesso, você vai num curso por acesso, você inverte em algumas coisas para ter acesso, não é para ter. É simplesmente acesso, oportunidade. E aí isso vai depender do seu potencial, porque se você vai para um lugar desse e fica lá, igual vocês ficam aqui no grupo, eu fico, vamos, gente, fala aí, alguém dúvida, alguma coisa, todo mundo calado. Tá faltando? Vocês não estão aproveitando o acesso a mim, o acesso à galera do grupo, acesso à minha esposa, ao meu filho que está aí, a quem já fez mentoria a longo prazo, que tem aí Cleito, tem o João, que é amigo do Miguel, que frequenta a minha casa. Vamos colar no povo que é mais próximo, que se sair um bônus lá, sai aqui. É acesso, gente. É acesso. Mas para isso precisa ter o interesse e a inteligência. Às vezes você fala assim, pô, eu corri aqui atrás, eu corri já atrás, no início da minha carreira, de uma situação, é porque a Dani não tá me ouvindo aí, deve estar tá dormindo já, sei lá o que ela está fazendo, que não está falando com a gente. Mas eu já corri atrás de uma situação que a Dani olhava para mim e falava, você é louca. Já, a gente brigava por causa de algumas coisas. Por exemplo, eu cheguei em situações que eu falava, cara, eu preciso levantar em quase tipo 1 milhão, assim, em menos de 20 dias, porque eu quero participar de tal coisa. E aí ela falava para mim assim, para que isso? Eu falei, mano, esse 1 milhão que eu vou levantar para poder estar lá vai me gerar 4, 5. Eu só preciso estar lá, mas para eu estar lá eu preciso pagar isso. Eu preciso investir isso. Eu preciso entrar nessa reunião. Eu queria ter acesso a grandes empresários, grandes pessoas. Vamos lá. Queria ter acesso ao Pablo Massal, ao André, a uma série de pessoas. E como é que eu ia ter acesso a essas pessoas? Qual era a minha chance? Fazendo mentoria com eles era uma opção na época, mas era eu para 300. Qual era o meu maior acesso? Eu investi em algo deles. Na hora que o Pablo Massal lançou o primeiro condomínio, o investimento mínimo era 1 milhão, eu tenho que investir, porque se eu investir, eu falo com ele direto. Quantas pessoas conseguiram falar com o André lá no curso? Pouquíssimas, e falou no meio dos outros com um monte de coisas. Qual é o acesso ao André, se você tiver interesse em alguma coisa dele? É o próximo passo, 240 mil. Aí você tem um acesso ao André e uma série de pessoas. Olha que acesso é esse. Então, você não paga objetos, coisas, investimentos. Muitas vezes você paga acessos. Seu carro é um acesso, uma boa roupa é um acesso, um relógio é um acesso, e assim sucessivamente. Você paga por acessos. E isso é mais importante do que muita coisa. Não sei nem explicar. E aí disso vem uma série de trabalhos, uma série de situações para você poder progredir profissionalmente, em parcerias, em situações. Você vai lá, faz um investimento de 1 milhão, uma parada. Para isso, você corre atrás, você já tem que ter um projeto de 10. Por quê? Porque ali você vai ter no mínimo 20, 30, 40 pessoas que investiram 1 milhão. Elas vão estar ali no meio querendo investir no próximo. Então, se você, para ir num negócio desse, você tem que criar alguma coisa para chegar matando a pau, entendeu? Eu já vou chegar grande. E aí fala daqui, não, eu fiz isso aqui porque é uma ponta disso, eu faço isso e tem esse projeto. Cara, esse aqui é legal, eu quero também, para volto pelo menos com umas 3 pessoas lá. De lá, pronto, paguei minha mentoria e já estou lucrando. Tá entendendo? Acesso? Eu preciso de acessos. Então, às vezes a gente compra acessos. Eu não compro só dinheiro, é, coisas visando só lucros. Não, às vezes você está criando acesso porque existe ali na frente uma possibilidade gigantesca desse acesso te render 2, 3, 4 vezes mais o que você lucrou, tá?
Alguma dúvida em relação a isso, para mim poder responder as questões do Vitor aí e a gente encerrar? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? O Vitor pediu para que eu ensinasse aqui como utilizar o resto das planilhas, tá? As outras partes da planilha. Eu vou mostrar aqui, eu ia mostrar quando a gente fosse para o gráfico, mas vou matar a curiosidade, tá? Essa primeira parte da planilha, a gente coloca o valor de banca que a gente tem, o que com ou sem o bônus, percentual da minha meta diária, ele vai me dar o meu lucro e em 30 dias o que eu vou ter. Porém, essa meta aqui, essa planilha de cima, ela não calcula juros composto, tá? É como se fosse sem juro composto, a de cima. Aqui calcula juro composto, essa última que a gente usa muito, tá? Então, aqui, normalmente, a gente está trabalhando sem juro composto. Essa segunda parte da planilha, eu vou colocando a minha meta diária. Por exemplo, eu comecei com 5, minha meta aqui era 3%, eu tinha que estar com 5.150, porque a minha meta é 150 diária, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar lá 5.230. Foi o que eu fiz aqui nessa linha aqui, ó, nessa fileira, tá? E aí, essa é a única parte da planilha que eu, na coluna F, é a única parte que eu vou digitar. O resto ela vai calcular normal. Então, aqui ele vai me dizer o valor da banca, da coluna C, o valor que eu tenho que finalizar a minha banca. Aqui vai dizer o valor da minha meta do dia. Aqui eu vou digitar o valor que eu terminei. Aqui vai me dizer o que eu tive de lucro em dinheiro, tá? E aqui vai me dizer em percentual o que eu fiz de lucro na coluna H, vai me dizer o que eu tive em percentual. Na coluna I, vai dizer o que eu ultrapassei da minha meta. Eu tinha que fazer 150, fiz 230, então eu tenho um soro de R$ 80, ok? Aí aqui ele vai me dizer no segundo dia qual o valor que eu deveria ter, né, que seria 5.300. Como eu estou com 5.200 e pouco, ele está me informando que minha meta do dia é somente R$ 70. Aí, ao terminar minha operação, coloco o valor e ela vai me calculando para eu fazer o fechamento aqui em 30 dias, tá? Então, se você for trabalhar juro composto, né, é interessante que você coloque aqui a sua meta diária sobre juro composto. Então, todo dia você vai ter que dar uma alterada aqui, mas ele vai fazendo um fechamento e você tem. Digamos que aqui, por exemplo, eu tinha que terminar com 5.150, mas eu terminei com 5.093, tá? Então, ele vai calcular aqui que eu fiz 93, 2%, não tenho soro, estou negativa. Na coluna J, ela só vai me apresentar quando eu estiver negativa. Então, aqui ele está dizendo resultado de banca negativo, R$ 57. Então, no dia seguinte, a minha meta passa a ser R$ 207 para poder chegar a alcançar a minha meta, tá? Então, ela ensina isso. Tá claro aqui para todo mundo essa parte da planilha? Opa, sim. Ficou claro aí para você também, Vitor Moura? Ficou, ok. Então tá. Essa outra parte da planilha aqui é um cálculo de juro composto. Por exemplo, eu não sobrou R$ 70 lá, da minha primeiro exemplo, onde eu fiquei com 70% de sobra. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu fizer juro composto de uma única entrada, se eu pego R$ 70 e consigo fazer 5 entradas assertivas de primeira, esses R$ 70 vai virar 1.500 e pouco. Se eu fizer 6 entradas assertivas, o que seria isso? Eu vou fazer 70. De 70 eu vou ganhar 129. Depois eu jogo o 129 todo. Se eu ganhar, eu fico com esse valor. Jogo esse valor completo, opero ele todo. Se eu ganhar, eu vou para esse. Então, eu pego a minha sobra ali e vou colocando as minhas operações sem galho, mão única e banca toda. Se eu pegar R$ 70 e conseguir fazer 7 entradas assertivas de primeira, eu já vou aí para 5.197 com apenas R$ 70 e 7 operações. Ok?
Mas isso seriam os 70 que você fez a mais. Eu fiz a mais. Ou que eu depositei também, tanto faz. Aqui eu estou usando um exemplo de que eu usei a mais. Não, Mas mas eu posso. aí no caso seria o que sobrou. Tipo assim, você O tem touro. que sobrou. Aí se der bom, ótimo. Eu já dobro minha banca aqui. Eu não comecei com 5. Se eu Aham. conseguir fazer 7 entradas assertivas com o valor de R$ 70, eu já faço 100% do meu capital. Tá. Certo? Então, essa Certo. parte aqui ajuda a calcular o juro composto com o valor da entrada, tá? De uma vez só. Essa outra parte aqui, que eu já tinha falado, mas vou repetir, é o gerenciamento das entradas, né? Para que eu possa fazer as entradas aí das minhas operações e me dar aqui o valor das entradas e o valor da banca, que a gente já usou. E esse aqui são projeções de curto, médio e longo prazo. Eu coloquei aqui, se vocês observar, dia, para mostrar a meta diária, ok? Porém, eu posso transformar isso em mês, eu não preciso nem ficar mudando o nome. Se eu falar aqui 3% ao dia, eu vou ter isso aqui. Se eu falar 30% ao mês, aí eu posso contar cada um desses aqui como mês, né? Em vez de ser dia, tá? Então, não tem muito segredo. A mudança do mês é quanto? É onde que faz? Não, não tanto faz, porque se eu estou falando de 3% ao dia, aí eu coloco 3% aqui e conto aqui um dia, Como um 2 dias, dia. 3 dias, 4 dias. Tá. Se eu estou falando de 30% ao mês, eu conto aqui um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. É porque às vezes eu coloquei a palavra dia e o povo fica preso na ideia do dia, né? Aham. E não faz diferença. Então eu posso fazer 30% ao mês, mês um, mês 2, mês 3, até 12 meses, né? Sim. Tá aqui, 12. Esse payout, só para me lembrar, esse payout que ele muda, né, os valores, é o quanto Esse lá aqui? naquele gráfico ele está dando de retorno, Exatamente. não é? Tá. Isso, Aí você tem que ajustar de acordo com o gráfico que você vai estar operando lá na hora. exatamente. É isso mesmo. Se tiver pagando 85, 90, e aí você coloca para ele calcular, tá? Tá. Ok? Ficou claro, Vitor? Deixa eu ver aqui. Entendeu, Vitor Moura? Excelente, tá? Então, funciona para isso aqui, para a gente poder fazer uma gestão e aqui você ter o controle do que você foi fazendo por dia, né? Baseado no que você tem que fazer por dia, se ele já te dá um cálculo, aí um padrão geral e aqui alguma possibilidade extra, caso a gente possa fazer um juro composto, ok? Pessoal, vamos lá. Sobre gerenciamento, planejamento, números, possibilidades, oportunidades, acessos, né? Hoje falei de uma palavrinha diferente para vocês. Às vezes a gente compra acessos ao invés de comprar investimento e cursos, né? Tem alguma dúvida? Porque a partir de amanhã eu não vou mais falar sobre isso. A gente vai só para a parte do gráfico. Então, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? É óbvio que no decorrer da mentoria em específico, se alguém for fazer alguma coisa, tiver alguma dúvida, perguntar na live, eu vou responder, né? Mas eu mesma adentrar no assunto, eu não vou mais. Agora a gente só vai falar de gráfico. Então, já passei para vocês todas as possibilidades reais que a gente tem, baseado em números e planejamento e possibilidades de cada plataforma. Eu expliquei detalhadamente isso, para que vocês consigam fazer essa gestão e poder chegar em um fator decisório aí para decidir a realidade de vocês do que querem fazer, tá? Tem alguma dúvida em relação a isso? Tem alguma coisa que vocês queiram esclarecer, perguntar em relação a isso? Não? Nada? Para mim tá, eu vou agora só visualizar igual você colocou hoje de ver as possibilidades. Muito bem. Não deixem de fazer. Pode acreditar no que eu estou falando para vocês. Eu desconheço de alguém que não fez no mínimo, umas 30, 40, 50 possibilidades para ir eliminando as que não dá e melhorando as que ficaram, para poder obter resultado. Eu não conheço uma pessoa que obteve resultado, principalmente sozinho, sem que tenha feito isso, tá?
Se um de vocês conseguirem, vão ser os primeiros. Então, não deixem de fazer, tá bom? Ok? Vou encerrar nossa gravação. E aí, com isso, agora, nas próximas aulas, a gente só vai para a estratégia, que é a ansiedade de vocês, e gráfico.